começando, então. Boa noite para todos vocês. Então, vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de cinesiologia. Ontem a gente terminou o assunto da cinemática angular. Hoje a gente vai falar de cinemática linear, perdão, né? Hoje a gente vai falar de cinemática angular. Para isso, nós vamos tratar de valores angulares, ou seja, ângulos. Então, aqui entra bastante as análises do corpo humano em si. Ontem a gente falou de objetos, né? Falou de análise de objetos, cinemática de objetos, né? Colocamos lá um ângulo de lançamento de um objeto, demos alguns exemplos com relação a algumas bolas de futebol, bola de basquete, falando do dardo ontem, né? Salto com vara, né? Esportes. E hoje a gente vai tratar mais de movimentos dentro do corpo humano mesmo. Então, a partir daí, a gente vai tentar colocar aqui de uma maneira mais prática para vocês entenderem, acho que é um ponto importante, sem esquecer da divisão da biomecânica, né? A gente já tem insistido um pouco nisso aí desde a semana passada, para vocês guardarem bem, que a biomecânica é dividida em dinâmica e estática, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Essa biomecânica dinâmica ou estática, ela também pode ser subdividida, nós estamos tratando ainda de biomecânica dinâmica. Então, a partir daí, a gente está falando de biomecânica de movimento, né? Não necessariamente de biomecânica em inércia. Então, a gente está falando aqui sobre dinâmica e a partir da dinâmica a gente dividiu o trabalho nosso em cinemática e cinética. Então, isso aqui é um quadrinho que a gente já descreveu, né, em algumas aulas anteriores. Lembrando que a gente está na cinemática e a gente já falou da cinemática linear. Hoje, nós vamos tratar da cinemática angular. Perdão. E a cinemática angular, assim como a cinemática linear, ela também tem a sua subdivisão. A cinemática angular, assim como a linear, também pode ser dividida nas análises de posição, velocidade e aceleração. Então, vou colocar aqui para a gente deixar o nosso quadrinho mais completo. E aqui está. Então, a gente tem agora a cinemática angular e a gente vai falar dela para poder explicar sobre posição, velocidade e aceleração, assim como a gente fez lá na cinemática linear. Então, nossa hierarquia aqui está sendo montada, a gente já está falando agora de angular, então vamos falar de posição, velocidade, aceleração. Eu imagino que você já tenha pensado aí que nós vamos falar de tipos de análise, né, tipos de contas, né, que a gente já tratou na cinemática linear. Só que dessa forma, que aqui agora, em vez de falar de objeto ou de velocidade de deslocamento de uma pessoa, a gente vai tratar do objeto, a gente vai tratar do corpo humano. O corpo humano se movimentando a partir dos seus sistemas de alavanca. Então vamos lá, vamos começar aqui pela cinemática angular. Ela vai se ocupar dessa descrição. Lembra comigo, né, que cinemática avalia a descrição do movimento, enquanto a cinética avalia o estado das forças, o estudo das forças que agem sobre aquele movimento. É uma outra subdivisão que eu quero que vocês não esqueçam nunca mais na vida de vocês, para entenderem o que elas podem fazer por nós. E a cinemática angular, dentro dessa descrição de movimento, vai fazer, dentro de algumas análises, algumas formas aqui para ficar mais fácil a gente compreender. Muitos laboratórios de biomecânica no Brasil, incluindo o laboratório de biomecânica que a gente tem aqui na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, utilizam algumas análises como essa que você está vendo aí na imagem, onde a pessoa fica toda marcada aqui, tá vendo? Marcadores reflexivos. Esses marcadores reflexivos, eles são posicionados nas articulações, nos pontos mais proximais, nos pontos mais distais das articulações, para poder formatar uma análise cinemática aliado a um computador, por exemplo. Isso vai auxiliar muito no entendimento do que o corpo humano pode fazer durante seus exercícios, em geral, qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de exercício. Isso aqui é um tipo de análise que é possível de fazer. No ano passado a gente teve a Professor, possibilidade, né? Oi, diga. desculpa a interrupção, mas é Não. porque, tipo, o TIS que eu faço é de avaliação postural.
Aí, se eu Uhum. não me engano, é a cinematografia ou acho que é a biofotogramétrica, que usa mais ou menos esse Bom, mesmo método para poder avaliar a postura e ver se tem algum, tipo assim, se o ângulo de um está mais alto que o outro, assim, dos segmentos do corpo, para poder prescrever melhor os exercícios até de correção mesmo, ou para, como é que a gente fala assim, para harmonização muscular. sim. A biofotogrametria, que é essa que você Isso. comentou aí, Fernando, ela utiliza alguns pontos e aí tem softwares que fazem essa análise. Na Uhum, prática mesmo, a gente não usa muito esses softwares para poder fazer análise postural estática, que eu acho que acredito que você está estudado mais aí. A uhum, análise postural dinâmica, que é na hora que está fazendo o movimento do exercício, eu vou até mostrar depois um vídeo para vocês aqui de uma análise que a gente tem feito lá na UFV com relação ao agachamento. Então, é possível fazer também essa análise postural dinâmica. É mais comum a gente usar essa análise postural dinâmica do que a estática, como você falou. Mas é possível uhum. fazer também a biofotogrametria por meio dessa análise com esses marcadores reflexivos. Tá bom? Beleza, eu acho que é um tema legal, Fernando. Isso aí é uma coisa interessante de estudar. Eu gosto bastante desse tema. Se precisar depois de alguma ajuda aí, você pode tocar aí que a gente auxilia. Beleza? Pode deixar. Beleza. Beleza. Vamos lá então. Vamos pensar aqui no seguinte. Então vamos falar, como a gente vai falar de movimento hoje, nós vamos falar de movimentos que podem, assim como a gente viu ontem, que os movimentos podem ser retilíneos uniformes ou retilíneos uniformemente variados, os movimentos circulares, ou seja, aqueles movimentos que geram rotação das articulações, no caso aqui específico, né, eles também podem ser classificados em uniforme e uniformemente variados. Lembrando que o movimento circular uniforme, ele não tem aceleração, então a velocidade angular média será a mesma da velocidade angular instantânea. Lembro para vocês lá que média é aquilo que a gente mede durante todo o percurso. Não seria, por exemplo, a medida de todo o deslocamento aqui dos ossos do antebraço dessa pessoa. Desde o ponto zero, que é onde está começando aqui, até o ponto final, ponto inicial até o ponto final. Igual a gente fez com o Bolt e com o Gatling nas análises cinemáticas lineares. Do zero ao 100, naquele caso lá, a gente conseguiu achar velocidade média. Velocidade instantânea é quando a gente vai blocando as velocidades. Então, esse trabalho que eu pedi para vocês fazerem da aceleração é a aceleração instantânea. A cada 10 metros, eu sei quanto que tem de aceleração daqueles atletas. Então, no caso do movimento humano, eu teria que fazer recortes desse movimento até 30 graus, até 60 graus, até 90 graus. E fazendo esses recortes, eu poderia entender se há ou não há aceleração. No caso do movimento circular uniforme, a pessoa faz o movimento sempre na mesma velocidade. Então, quando você pede, isso é muito comum as pessoas fazerem. Os professores pedem o seguinte: eu quero que você faça a flexão de cotovelo em 2 segundos para subir e 2 segundos para descer. O que a pessoa está querendo fazer? Está querendo manter um padrãozinho. Então, 2 segundos para subir, 2 segundos para descer. Não tem aceleração ali. Pelo menos não, só tem aceleração na hora que você inicia o movimento. Depois disso, não tem mais nenhuma alteração de velocidade. Se não tem alteração de velocidade, você tem uma velocidade instantânea igual à média. Já quando a gente está falando de movimentos circulares uniformemente variados, eu já tenho aceleração em algum momento. Então é mais comum eu ter movimentos circulares uniformemente variados em atividades esportivas. Diferente daquele exemplo que eu falei anteriormente, que é, por exemplo, isso aí que está na sua imagem, que as pessoas estão na academia lá fazendo uma flexão de cotovelo para trabalhar o bíceps. Nesse caso, os professores sempre pedem, ó, mantenha essa mesma cadência, chamam de cadência ou velocidade de movimento. Sobe em 2 segundos, desce em 2 segundos. Ou sobe em 3 segundos, desce em 3 segundos. Isso não tem aceleração, não tem alteração da aceleração. Já nos esportes, como você tem alteração de posição todo momento, aí nesse caso você vai ter alterações da aceleração, consequentemente, o movimento circular uniformemente variado. E a gente consegue fazer essas medidas a partir das medidas dos ângulos. Para medir um ângulo de movimento articular, eu preciso definir os referenciais. Eu falei com vocês na primeira aula, toda medida que a gente faz
ela depende de um referencial. E esse referencial ele está intimamente ligado com as posições das articulações. Então, sempre que você vê, a gente deu o exemplo daquele marcador reflexivo, e a Fernanda comentou, você pode usar aquele marcador para fazer análise postural estática. Onde que a gente coloca os marcadores? A gente coloca os marcadores exatamente nas articulações, nos pontos articulares. Ou seja, no ponto mais distal do osso próximo à articulação tal, ou no ponto mais proximal daquele osso próximo àquela outra articulação. Então, por exemplo, aqui está demonstrando uma marcação no joelho, uma marcação no tornozelo, uma marcação no metatarso, uma marcação no calcanhar. Aqui dá para ver uma marcação no trocânter maior do fêmur, uma marcação na espinha ilíaca antero-superior, que fica no osso do quadril. E tudo isso forma um ângulo tal que eu vou poder ser capaz de analisar posteriormente. Então aqui eu tenho uma ideia já dessas análises possíveis que podem ser feitas a partir desses referenciais. Eu preciso saber qual que é o meu referencial. Então, pergunta qual que é o ângulo da flexão de cotovelo, mas eu preciso marcar o cotovelo para saber isso. Então, se eu preciso marcar o cotovelo, eu preciso saber aonde do cotovelo que eu vou marcar. E aí, os conhecimentos da anatomia são importantíssimos, porque esse conhecimento da anatomia me fala, vou colocar no olecrano, vou colocar no trocânter maior, como eu falei. Então, tem que lembrar de pontos anatômicos, que são pontos de referência anatômicos, para a gente poder marcar esses pontos. Toda vez que a gente marca esses pontos, a gente vai encontrar os vértices. O vértice é justamente o centro daquela articulação que a gente usa para poder fazer uma análise biomecânica. E aí essa análise biomecânica é muito utilizada em muitos esportes, né? Muitos esportes mesmo usam isso daqui. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo para vocês aqui de uma análise como essa, que é possível de ser feita. Uma outra coisa que a gente pode fazer com essas análises, pessoal, dentro dos planos normais, é fazer a análise também do corpo como um todo, com sua posição relativa. Então, quando uma atleta de ginástica, por exemplo, faz um movimento de giro em torno do seu próprio eixo, aí nesse caso a gente não precisa marcar aqueles vértices. Anselmo, você Oi, pode aceitou a falar. Gabriela aí? Agora tá, agora apareceu para mim, que não tinha aparecido antes, É, não. só isso, só. Desculpa. Beleza, Carol. Agora apareceu uma pessoa que tá meio parada aqui o meu negócio, agora apareceu um monte de gente. Valeu. Aí a gente pode fazer essa análise também do corpo como um todo. Então, quando vem uma pessoa e dá um mortal, você deve ter visto a pessoa dando mortal aí, vai que você consegue fazer isso. Ela faz um giro de 360 graus em torno do seu próprio eixo. Então, nesse caso aqui, eu não preciso ter marcações e articulações para saber esses valores, mas também é uma medida de ângulo. Tanto é que na ginástica mesmo, né, a gente tem lá que se o atleta dá um mortal, é uma pontuação, se ele dá 2 mortais seguidos, é outra pontuação, se ele dá 3 mortais seguidos, é uma outra pontuação, né? Aumentando a dificuldade daquele elemento, daquele exercício. Então, também é uma forma de medir ângulo. Só que nesse caso, eu não preciso fazer marcação em nenhum ponto das articulações. Só de fazer o movimento eu já vou compreender. E para fazer as análises de movimentos circulares, eu vou utilizar os mesmos conceitos que eu passei para vocês de deslocamento, de velocidade e de aceleração. Mesma coisa. As fórmulas, inclusive, são iguais. O que vai mudar é só a representação dessas fórmulas. Onde eu tenho para o deslocamento angular a letra φ do alfabeto grego, a velocidade angular a letra ômega e a aceleração angular a letra alfa. Só isso que vai mudar, mas a forma a gente vai ver que é igualzinha, não muda nada neste ponto aqui que a gente está querendo trabalhar. Essas análises que a gente vai fazer, claro, assim, ela vai precisar de uma análise de ângulo e para representar o ângulo que a gente vai descobrir aqui com nossas análises, nós podemos representar de duas formas. Ou um valor de graus, que é o que vocês mais conhecem, né? 60 graus, 80 graus, 90 graus e assim vai. Ou em valores de radiano. E aí, para transformar graus em radiano, você tem que fazer uma transformação, igual está aparecendo aí na sua imagem. Os graus em radianos, um radiano, desculpa, ele é correspondente
a 57,3 graus. Então, anotem isso no caderno de vocês. Caso vocês precisem fazer alguma transformação, vocês vão usar este valor aí que está mostrado na figura de vocês. Onde eu tenho 1 radiano igual a 57,3 graus. Beleza? Então, formas diferentes de representar a mesma coisa. No final das contas, a gente está querendo saber da mesma coisa, afinal de contas. Aí, a partir desses valores, a gente vai depois fazer algumas contas, algumas análises. Lembrando que a gente vai usar mais aqui, no nosso caso da disciplina, os ângulos absolutos, que são os ângulos que a gente utiliza para usar mais os ângulos relativos, usar mais os ângulos relativos, porque a gente vai sempre usar alguma articulação como a base para as nossas avaliações. O ângulo absoluto é aquele que a gente tinha falado, de acordo com os eixos, de acordo com o próprio corpo, né? Quando a atleta faz o giro em torno do seu próprio eixo, isso é um ângulo absoluto, a gente vai utilizar as avaliações dos ângulos relativos. E hoje a gente vai utilizar esse tipo de avaliação aqui também. Lembrando que para poder ter uma ideia de quais os valores dos ângulos e o seu referencial, eu levo sempre em consideração a posição anatômica. Então, na posição anatômica, pessoal, todas as articulações estão em ponto zero, em grau zero. Beleza? Então, isso é uma referencial importante para vocês lembrarem. Na posição anatômica, as articulações estão em graus zero. Isso na maioria das pessoas. É claro que tem gente que pode ter algum problema postural que leve ela a ficar sempre com o joelho fletido. São pessoas que têm genuflexo. Aí, nesse caso, não vai começar em zero. Ela vai ficar sempre com o joelho dobrado. Tem gente que, se pedir para ficar em pé, o joelho dela continua flexionado. É normal em algumas pessoas, né? Uma variação da normalidade. E a gente vai utilizar, assim, aí, como base, a normalidade total. Então, considerar uma pessoa absolutamente normal do ponto de vista da posição anatômica, conseguindo ficar com os olhos voltados para frente, palma das mãos, supinação voltada para frente, com os pés unidos, os joelhos estendidos e o braço alinhado ao corpo. Isso que a gente vai lembrar que é a posição anatômica. E a partir daí nós temos os nossos referenciais. Vou dar um exemplo aqui de referencial, pessoal. Vou colocar um outro vídeo aqui, para vocês verem aqui uma ideia de como pode ser utilizado esses valores referenciais dentro das análises biomecânicas. Aqui no caso, um atleta de atletismo, um corredor, um velocista aqui de 100 metros, já pode perceber aqui que na análise ele se posiciona na saída baixa, e aí você vai perceber que vai ficar cheio de ângulo ali, né? Apareceu lá um bocado de ângulo. Isso dependendo do seu referencial. Então, vou parar aqui, ó. Cada uma desses vértices, que são essas bolinhas aqui, é a marcação de um ponto anatômico, de um referencial anatômico. Então, aqui no quadril, o osso do quadril, na parte do quadril, a parte mais lateral do quadril, nós temos uma marcação, na parte do joelho nós temos uma marcação, na parte do tornozelo nós temos uma marcação. Vou tirar aqui o escrito, para ficar mais fácil para vocês verem. Aí, ficou melhor aqui a cabeça. Aqui na região do ombro, aqui que é o numeral, tem uma marcação. No cotovelo tem uma marcação. Nas mãos, no punho, tem uma marcação. Tudo isso aqui gera um ângulo. Depende daquilo que eu quero analisar. Eu quero analisar só o quadril, então vou utilizar o vértice do trocânter maior aqui como referência. Ok. Não, eu quero usar o ângulo do joelho, então vou usar o côndilo do fêmur aqui como referência. Ok. Não, eu quero utilizar o tornozelo, vou usar o maléolo aqui do meu tornozelo como referência. Então, depende tudo depende do referencial que você vai utilizar. Aqui tem uma outra análise que é feita com relação à posição da mão dele em relação ao solo, formando aqui um ângulo de 90 graus entre o braço, a mão em relação ao solo, mas também da posição da coluna dele, tentando aqui demonstrar que a pessoa deve ficar com a coluna alinhada aqui nesse primeiro momento, em relação ao solo também, sim, tentando manter a coluna mais estendida possível, e que aqui eu posso perceber uma análise de quadril, uma flexão do quadril, nesse caso aqui uma flexão do quadril em 60 graus, ok? Então aqui, dependendo do referencial, aqui eu usei o quadril como o referencial. E aí, depois disso, depois dessas análises, eu posso, por exemplo, determinar para o meu atleta
qual que são as melhores posições que ele pode ter. Primeiro, naquela primeira posição de saída baixa. Segundo, ao se preparar para sair, para correr. Então aqui eu posso colocar um referencial também, aqui no joelho, aqui eu vou colocar um referencial para saber qual que é a angulação do joelho que eu devo ter, qual que é a angulação do ombro que eu devo ter, qual que é a angulação da cabeça que eu devo ter, qual que é a angulação da coluna que eu devo ter. Isso tudo pode ser utilizado, inclusive dos pés. Ó. Olha aqui a angulação do pé dele, aqui uma articulação do pé em relação ao solo. E até esta baia aqui, né, lugar que a gente apoia os pés para poder fazer a saída baixa, isso tem como mexer. Você pode perceber que ele é cheio de buraquinho lá. Ele já deve ter mexido isso lá na FDV, né? Tem um desse lá. E você consegue alterar de acordo com o atleta para aquilo que é mais interessante para ele, um valor em graus naquela análise que você queria ter feito para poder sair melhor naquela saída baixa da corrida. Então, aqui um exemplo da fase de saída, a fase de aceleração, aqui a fase de saída da corrida, onde ele tem que manter na perna que está mais à frente, no caso a perna direita, uma flexão de 90 graus, na perna esquerda, uma flexão de 110 graus. Ele vai colocar mais força na perna direita, porque ela está mais flexionada, ela consegue produzir mais força, nesse caso aqui na hora da saída, comparado com a perna esquerda. E a partir daí eu posso ir dando alterações, medindo alterações e entendendo como que é o comportamento do meu atleta na hora da saída, para poder sair da melhor forma possível, por exemplo, porque eu detectei naquela análise cinemática linear que ele tem uma aceleração ruim. Então, aquela análise que você fez anteriormente, só das velocidades do atleta, ela pode servir como o quê? Não, eu tenho que treinar saída. Porque eu treinar a chegada tá beleza. O problema do meu atleta é a saída. Beleza, então vamos lá para a saída dele. Vamos ver o que está acontecendo na saída dele para a gente poder treinar e poder ver o que está falhando. Então a gente faz uma outra análise agora de cinemática angular para poder trazer esse atleta para uma forma melhor dele poder se deslocar e conseguir sair mais rapidamente. Então, isso aqui é uma forma de analisar, lógico, não é acessível a todas as pessoas, né? Pessoas que treinam não por competição, normalmente as pessoas que o treinam, o personal trainer, o professor da academia, ele não tem acesso a tantos a tecnologias assim, mas no esporte isso é possível de se fazer, tem muitos atletas que têm seus preparadores específicos aí na biomecânica para fazer esse tipo de análise. Beleza, pessoal? Então deu para ter uma ideia aí de o que pode ser feito. Isso aqui é um exemplo, tá? Um exemplo da análise que a gente pode fazer aqui nas, nos esportes, né? Deu para entender um pouquinho como que pode ser feita essas análises. Aqui é só dando uma pincelada mesmo para vocês de um exemplo prático, né? Que pode ser feito aí. E aí vocês podem depois, vão procurar ao longo da disciplina aplicativos que ajudem a fazer essas análises. A gente vai trabalhar com isso aí também. Deu para entender, pessoal? Vocês escutaram bem? Tranquilo aí? Sim. Posso tocar aqui? Vou compartilhar esse vídeo. Tudo bem, vou considerar que está todo mundo me ouvindo aí, né? E vou passar para o próximo. Vou voltar para o meu slide aqui. Tudo bem, então partindo da consideração da posição anatômica que a gente tinha falado, uma forma de a gente medir diretamente os ângulos articulares é por meio de um aparelho chamado goniômetro. Nada mais é que duas regras articuladas, onde eu posso fazer análises angulares. Se Deus quiser, se a gente puder fazer umas aulas práticas, a gente vai utilizar o goniômetro lá na faculdade. Mas se a gente não puder fazer isso, a gente vai conseguir fazer nas nossas casas mesmo. Eu vou ensinar uma forma da gente utilizar goniômetros de aplicativos. Aliás, já poderiam procurar aí, vou colocar aqui o nome de novo lá no chat para vocês procurarem. Existem aplicativos com esse nome, você joga goniômetro lá no App Store, na loja do Windows, não sei qual é o seu celular aí, você vai achar algumas formas de aplicativos que trabalham o goniômetro. Então, vocês podem ir procurando já, tá, gente? A gente vai utilizar eles ao longo do período aí. Então, podem procurar, podem salvar no seu celular, pode brincar um pouquinho com eles enquanto isso.
vai mexendo nos aplicativos para conhecer e depois vocês podem passar para a gente. Depois eu vou perguntar para vocês quais que vocês encontraram, porque tem mais de um, tá? Tem só um, não. Vocês podem explorar e utilizar eles no dia a dia. Pode utilizar também, que é uma forma interessante. Mas também tem formas mais seguras de medir, né? O aplicativo do ganiômetro ele tem muitas falhas, muitos erros, isso é óbvio que vai acontecer, a gente vai explicar mais sobre isso para frente. Existem outras formas de medir melhores, né? Como o ganiômetro elétrico, um ganiômetro ligado ao computador, e aí é mais fidedigno, a chance é menor de você errar. Mas isso vale mais para as pesquisas científicas, nem tanto para a prática profissional, assim, profissionais que trabalham ali em clubes, em estúdios, não utilizam essas medidas dessa forma. Uma outra coisa que pode ser utilizada é o flexômetro de Leighton, que é um aparelho que você posiciona na articulação que você quer medir e ele consegue te dar o valor em graus, que é o que está acontecendo nessa imagem aqui. Eu mostrei essa imagem antes para você, você pode perceber que a moça parece que está com o relógio do Faustão, né? Mas não é o relógio do Faustão, não. É um flexômetro. Ele tem uma agulha na ponta dele, uma agulha pesada que vai marcar para você o valor de tal ângulo. Então, na hora que você faz a flexão do cotovelo, por exemplo, ele fala quantos graus o flexômetro se mexeu. E aí ele consegue te dar uma ideia ali de quanto foi o deslocamento angular, por exemplo. Isso aqui é uma forma também, mas pouco comum na prática profissional. Não é um aparelho muito barato, então as pessoas costumam usar mais o goniômetro de régua mesmo na prática, ou então os goniômetros de aplicativo têm crescido bastante na sua aplicabilidade aí principalmente durante essa pandemia. Né? Bastante gente tem procurado soluções mais fáceis, como os aplicativos, para poder fazer isso daí. Muito bem, dando essa ideia para vocês, básica, a gente vai trabalhar alguns exercícios hoje, a partir dessas análises, para que a gente vá se apropriando mais desse conteúdo, entendendo melhor este conteúdo, beleza? Então, prepara aí seu papel, sua caneta, ou se você tiver no computador, pode abrir seu Word, seu Excel, qualquer programa que você queira aí. Vocês vão precisar me enviar essa atividade aqui, tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Enviar esse exercício aí. Então, prepara aí seu papel, sua caneta. Você pode, se quiser, escrever, igual o Matheus falou, estava com problema no Excel, do PowerPoint. Você vai lá, então escreve. Lápis, papel e caneta na mão. Se precisar, funciona, tira uma foto bonita, né? Se tiver um scanner, não tem problema. Mas se não tiver scanner, cara, uma coisa interessante, vou dar mais uma ideia de aplicativo para vocês aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar. Chama Can Scanner. Tá lá no chat. Você tira uma foto, ele passa um filtro em cima da foto e parece que você escaneou ela, igual scanner de impressora. E é de graça também. Vai ficar a marca do scanner no cantinho lá, mas não tem problema não. Vocês podem fazer isso também, fica mais legível para quem está lendo aqui, tá? Não vale só para mim, mas para os professores também. Se quiser fazer isso, baixar, tira uma foto, ele vai lá, ele transforma em PDF, então fica até mais profício aí, mais profissional. Você pode utilizar um aplicativo como esse também. Primeiro exercício, pessoal. Vamos pensar no deslocamento angular. Pergunta simples, com relação à flexão de quadril. Todo mundo sabe aqui o que é uma flexão de quadril? Alguém nunca viu uma flexão de quadril na vida? Quem nunca viu, pode falar aí, quero ver. Ah, não sei não, Sam, nunca vi, não sei o que é flexão de quadril. Não tem problema nenhum, não. Todo mundo já viu? Todo mundo conhece? Sim ou não? Não, assim. O Wesley conhece. Valeu, Wesley. Quem mais? Não tô lembrando. Beleza. Então vou relembrar o Maurício aqui no colocar uma imagenzinha de uma flexão de quadril aqui, né, para ficar mais fácil. Matheus falou que não conhece. E não tem problema não conhecer agora não, pessoal, mas no final da disciplina eu espero que vocês estejam entendendo todos os movimentos articulares, é importantíssimo, é um dos grandes objetivos dessa disciplina, tá?
Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente lembrar aqui o que é uma flexão de quadril. Beleza, coloquei aqui um videozinho no YouTube rapidinho. Quando ver, talvez na hora que você vê o movimento, você vai lembrar. Talvez alguém já tenha feito alguma coisa nesse sentido também. É na hora que a pessoa faz isso aqui, ó. Isso, esse movimento aqui, ó. A pessoa traz a perna lá embaixo e faz o movimento da flexão de quadril. Vou até passar o vídeo um pouco mais para frente aqui. Que aqui está mais. Agora, aqui no finalzinho também faz uma flexão de tronco, mas isso aqui não vem ao caso no momento. Concentre na posição da perna dela, né, o membro inferior dela se movimentando e o quadril dela vai se mover. Beleza? Então é esse movimento aqui que eu estou falando basicamente, dando esse exemplo aqui do abdominal infra, por exemplo. Então, pegando esse exemplo da flexão do quadril, vou voltar lá para a nossa pergunta do nosso trabalho. Lembrou, né, Matheus? É simples, de vez é o nome, não está lembrado, né? Mas a gente vai ter que se acostumar com esse linguajar mesmo, né? Flexão de quadril, flexão de cotovelo, extensão de joelho e assim vai. Então vamos considerar o seguinte, uma pessoa foi fazer um exercício como aquele lá, e aí fez um deslocamento angular de flexão de quadril na posição anatômica até 120 graus. Então ela saiu da posição anatômica. Quem lembra para mim qual o valor de angulação em graus das articulações na posição anatômica? Vocês saibam isso também. O valor em graus. Isso, Fernando. Isso, Maurício. Isso. Beleza. Então, partir do zero. Partir da posição anatômica, partir do zero. Então, ela sai do zero e vai até 120. E a pergunta é bem simples. Você não precisa nem escrever no seu papel ainda não. Tá? Você pode escrever no chat aqui, porque a pergunta é bem simples. Qual que foi o deslocamento angular dessa pessoa? Ela saiu da posição anatômica e foi até 120. Qual que é o deslocamento angular? Pode escrever no chat aqui que não tem problema não. 120, muito simples. A pergunta que eu quero que vocês passem para o papel de vocês aí, ou para o arquivo que vocês estão fazendo aí, é em radianos. Vocês me deram o valor em graus. Eu quero saber qual o valor em radianos. Então, qual o deslocamento angular da flexão de quadril dessa pessoa em radianos? E para isso você precisa lembrar aquele negócio que eu pedi para você anotar antes. Qual que é o valor, qual que é a referência que a gente usa lá? 1 radiano vale quantos graus? Né? E aí? Esse não precisa colocar no chat aqui não. Você põe no seu caderno aí, tá, gente? Ou na sua folha, ou no seu Word aí que você está salvando. Só escreve aí. Beleza? Passar para a próxima, hein? Pode passar para a próxima aí? Tô tranquilo? Aí aqui sem querer. Cheio. Segunda pergunta. A velocidade escalar angular. Nós vamos medir velocidade. Então, velocidade só vai mudar as figuras aí, tá, gente? A representação, mas a fórmula é a mesma. Velocidade é igual a distância dividida pelo tempo. Igual a gente calculou lá para os 100 metros. E aqui velocidade não é V, é ômega, que a gente tinha visto lá anteriormente pela representação. A distância não é o D de distância, é a letra φ do alfabeto grego, e o T de tempo. Okay? Nesse caso aqui, essa mesma pessoa que eu falei com vocês que fez 120 graus de flexão do quadril, ela demorou meio segundo para poder chegar nos 60 graus. Aí, dos 60 graus aos 90 graus, ela demorou mais 0,6 segundos. E do 90 aos 120 graus, ela demorou mais 0,7 segundos. Então, me fala aí, ó. Eu quero saber a velocidade primeiro, tá, gente? A velocidade média. Então, você tem que lembrar, como é que faz velocidade média? Eu preciso da velocidade média, eu preciso do deslocamento inteiro dividido pelo tempo inteiro.
É a primeira pergunta. São duas perguntas aqui, tá? Qual que é a velocidade angular média? Tá média instantânea aqui, é média e instantânea. Vou até mudar aqui, ó. Deu para entender a pergunta aí, pessoal? Alguém não entendeu a minha pergunta? A primeira é velocidade angular média. Para achar a média, eu tenho que ter todo o deslocamento e o tempo total. E aqui eu estou falando de quê? Eu estou falando de meio segundo para chegar nessa angulação, mais 0,6 segundos para chegar nessa angulação, mais 0,7 segundos para chegar nessa angulação. Tá entendendo não, Breno? Vou voltar aqui, ó. Vamos voltar lá na flexão de quadril. Vou colocar a figura da flexão do quadril aqui para vocês, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas para isso eu preciso pegar o meu computador e colocar uma outra figura aqui. Ok. Vai aparecer uma mulher na flexão de quadril aqui. Muito bem. Vamos começar aqui então. Vou pegar aqui uma linha. Vou aumentar aqui. Não, vai ficar muito grande, tem que deixar assim mesmo. A pessoa que eu falei com vocês, ela conseguiu fazer 120 graus de flexão do quadril. Tá mais ou menos, vai conseguir fazer aqui, ó. Puxei uma linha preta aí, ó. Tá? Então ela conseguiu tirar o pé dela e veio até aqui, ó. Ponto final. Aqui. Vou até escrever aqui, final. Ok? Beleza. Então, saiu aqui do ponto zero. Na verdade, já está no zero. O zero seria com o pé deitado. Então, vou puxar uma outra setinha aqui, né? Vou colocar inicial. É da onde que ela saiu. Inicial. Saiu daqui do zero e foi até 120 graus, certo? Formei um ângulo aqui de 120 graus. Minha pergunta é, na verdade, na hora que eu fiz a avaliação para vocês aí, eu separei em 3 pontos. Vou até mudar a cor para vocês saberem esses 3 pontos aqui, ó. Então, aqui até 60 graus, tinha mais ou menos até aqui. Aí vem até 90 graus. Tá aqui. E 120 graus. Então, vou colocar aqui 60 graus. Cadê o meu grau aqui? Achei. Aqui, 90 graus. E o ângulo final, que ela chegou aqui, foi em 120 graus. Beleza? Todo mundo acompanhando aí, pessoal? Então, a mulher saiu daqui, tirou a perna dela, chegou em 60 graus. Eu marquei também 90 e marquei 120. Fala para mim aí no chat, qual que é o tempo que ela demorou entre 0 e 60 graus? 0,5. Isso aí, Fernando. Vou colocar aqui de azul a trajetória da perna dela. Tem que ser essa. Pode ser essa daqui não, tem que ser uma outra figura, tem que ser essa. A trajetória da perna dela, vai fazer isso aqui, ó. Até chegar aqui no 120. Então aqui, ó, esse primeiro ponto, ó, entre 0 e 60 graus, a Fernanda falou comigo, foi 0,5 segundos. Beleza? Dos 60 aos 90, quanto tempo que ela gastou para fazer? 0,6, né? Carol falou que tá perdendo no tempo. Carol, tá pegando o tempo aí? Ok.
E o tempo que ela demorou do 90 ao 120, 0,7, não é isso? Dá para entender aí, pessoal, pela figura? O tempo que ela demorou para chegar daqui até esse ponto, desse ponto até esse ponto, e deste ponto até este ponto. Vou colocar até uma marcação aqui dos pontos que a perna dela está passando. E aí, Brenda? E aí, Maurício? E aí, Gabriela? Deu para entender? Esse é o problema que eu coloquei para vocês. Eu quero saber qual que é a velocidade angular média. Para saber a velocidade angular média, eu preciso... Vou até diminuir aqui para colocar a figura do lado da pergunta. A pergunta está aqui, ó. Professor, Oi, o senhor me responde duas dúvidas. Se a gente claro. faz a conta lá, qual que é o significado das letras aí que eu não peguei muito bem? Porque é igual, mas eu não peguei muito bem. E se na hora que a gente faz a conta, a gente faz em radianos ou a gente faz em ângulos? Vou fazer em graus primeiro, tá? Em graus ou em Isso. radianos? A fórmula que vocês vão usar está aqui, ó. Estou passando o meu mouse em cima dela. Uhum. Velocidade é igual distância. Eu tenho aceleração aqui, desculpa. Estou em outro slide. Volta. Aqui. Velocidade é igual distância pelo tempo. Beleza. Ansel, é isso aí que eu não entendi. Eu fiz todos os cálculos, entendeu? E aí, quando eu pego esse resultado, como que eu vou ler esse resultado? Ele vai cair para mim como segundos, como graus, entendeu? Eu tô com o Entendi. resultado aqui pronto, mas eu não tô sabendo como que eu vou ler. Esse resultado, se você fez por graus, é graus por segundo. Aí são É a 120 unidade. graus por segundo? Exatamente. É a unidade de medida. Ah, tá. Unidade de Então ela medida é fez graus por segundo. 7,22 no total. Graus por segundo. Entendeu? Entendi. Agora eu entendi. Obrigada. Nada. Então, a Gabriela pediu para eu repetir do radiano, né? Um radiano, Gabriela, é igual a 57,3 graus. Um radiano é igual a 57,3 graus. 57. 3 graus. 57. Tá. Conseguiram fazer aí, pessoal? Tiraram a foto, salvaram aí no seu computador. Salva aí, depois vocês vão me mandar. Mas eu vou ajudar vocês a fazer essa atividade aqui, porque depois tem uma outra que vocês vão fazer 120 também graus para me por entregar. segundo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já tinha falado que o deslocamento total é 120. Concorda comigo? Sim. Todo mundo concorda comigo nesse ponto aí, né? Show de bola. Deixa eu achar onde que está aqui o meu... Ah, estava procurando aqui, não estava achando. Então, o deslocamento total é 120. Deslocamento 120 graus. Aí eu perguntei, qual que é a velocidade angular média, né? Uhum. Velocidade, nesse caso aqui eu vou representar pelo W, porque aqui não tem a letra ômega. É só multiplicar os 120 por quanto? 120 é o deslocamento total. É multiplicar ou dividir? Dividir. Falei multiplicar? Desculpa. É dividir. Qual que é o tempo total que ela gastou para fazer a flexão do quadril? 7,22. 1,8 segundos? 1,8 segundos. Ela gastou 1,8 segundos para fazer isso tudo, que é meio segundo mais 0,6 mais 0,7, é o tempo todo. Quando eu faço isso, dá quanto, hein? 120 dividido por 8, 1,8? 66,666. Dá uma dívida periódica. 66,6. Hã? Entendeu, Carol? Ou Não. não? Não? O que você não... O que está diferente da sua Bloqueou conta aqui, aí? menino. Travou. O que está diferente da sua conta aí? Tu não vai colocar a distância pelo tempo?
Isso, a distância é 120 graus, 120 certo? graus. Ela gastou ao todo 18 segundos, não foi? Não, ela gastou 1,8 segundos. Ah, é meio segundo, né? É meio segundo. É isso aí. Tá vendo? Quem não entendeu, joga no chat aí, que não dá para levantar a mão, mas eu falava levanta a mão, quem não entendeu. Agora não dá para levantar a mão, tem que falar no chat. Entendeu, Matheus? Entendeu, Maurício? Entendeu, Andréia? Maxwell, sinceramente, não entendeu nada. Valeu, Maurício. Vamos explicar de novo para o Maurício, então. O Maurício não entendeu nada. Maurício, fala comigo no chat aí. O que a gente está querendo saber? Qual é a pergunta que eu fiz? Se você não entender a pergunta que eu fiz, não dá para eu te explicar a resposta. Thiago pediu para explicar a segunda de novo. Explico também. Joga para mim aí, Maurício. Não entendi como é que você tá fazendo essa conta aí, de onde você tá tirando esses números, não tô entendendo. Tá entendendo, Esse não? tipo aí, isso aí. O que é isso? Não, eu não sei explicar isso, não. As letras? As Eu acho que letras são a representação. É a representação. Tá? Isso aqui não muda, não. Vai ser sempre assim. Então, em vez de ter um V de velocidade, a gente vai usar o ômega, que é essa letra, esse W aqui, ó. É uma letra grega. Então, velocidade angular, ela é representada pela letra ômega. Beleza? Então, quer saber a velocidade angular? Tem que colocar essa letrinha ômega aqui, ó. Esse φ é a representação da distância. Distância percorrida, o deslocamento que ele fez aqui, né? Não é distância, é deslocamento, né? No caso aqui, qual que foi o deslocamento? 120 graus. Não foi isso, Maurício? Não foi um movimento de 120 graus de flexão do quadril? Se precisar, a gente volta lá no movimento para vocês lembrarem o que é a flexão do quadril. E T é tempo. Então, é velocidade igual a deslocamento dividido pelo tempo. Beleza? Deu para entender a fórmula? Ou não? Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Beleza. Eu já falei que 120 graus foi o deslocamento, certo? Saiu daqui, chegou aqui. Está acompanhando minha seta aqui? Saiu daqui, chegou aqui. 120 graus. Esse foi o movimento que ela fez como um todo. Aí a pergunta que eu fiz, qual que foi a velocidade média? Para saber a velocidade média, eu preciso saber o deslocamento, que é 120 graus, e o tempo que ela gastou para fazer isso. Como é que eu descubro o tempo que ela gastou para fazer isso? Eu determinei aqui, ó, do 0 aos 60 graus, ela demorou meio segundo. Do 60 ao 90 graus, ela demorou 0,6 segundos. Do 90 a 120 graus, ela demorou 0,7 segundos. É isso que está representado aqui na imagem. Meio segundo até o 60, 0,6 segundos até o 90, 0,7 segundos até o 120. Se eu somar esses tempos, ela demorou aqui meio segundo, aí para chegar aqui mais 0,6, para chegar aqui mais 0,7. O tempo somado, ela demorou 1,8 segundos do ponto inicial até o ponto final. Para eu achar a velocidade, eu tenho que dividir a distância total, 120 graus, pelo tempo, 1,8 segundos. Isso que eu fiz aí. É isso que está demonstrado essa fórmula aqui, ó, 120 dividido por 1,8, que é igual a 66,6 graus por segundo. Anselmo, Oi. eu não estava entendendo o resultado de 66,6. Eu acho que é porque você falou que tinha que multiplicar 120 Ah, graus tá. por Uhum. 1,8. Ah, eu não estava entendendo. Então foi na hora que eu falei uma explicação sem querer. Desculpa aí, Amanda. É 120 dividido por 1,8. É isso que está na fórmula ali.
Aí quando você divide 120 por 1,8 dá 66,6 também aí ou não? Alguém não entendeu, pessoal? Beleza, mano. Agora sim, né, galera? E aí, Maurício, Maxwell, Thiago, pediu para explicar de novo. Beleza. Então, lembra disso aí. Quero achar a velocidade média. Então, eu tenho que pegar o percurso todo. No caso do percurso aqui, é o movimento inteiro daquela pessoa. Já que eu estou falando de cinemática angular, estou falando de movimento inteiro. E o tempo todo. Ela demorou 1,8 segundos, é só dividir. Tem a distância pelo tempo. Facinho. Vocês vão pegar fácil isso daí. Aí a segunda pergunta que eu fiz é com relação aos 3 pontos diferentes. Então eu queria saber do 0 aos 60 graus, quanto que ela fez, né? Do 0 aos dos 60 aos 90. Então eu fui fazendo a velocidade instantânea. Então do 0 a 60 graus, dos 60 aos 90 graus e dos 90 aos 120 graus. Aí eu quis saber qual que é a velocidade em cada um desses pontos. Carol já me mandou aqui, ó, 120, 50 e 4,8. São os 3 pontos, Carol, que você colocou, você pensou? Isso. Alguém viu, achou Essa aí é o instantânea, valor né? diferente? Isso é instantâneo, porque eu vou blocando. Ah, Bloquinho de tá. Entendi. 60, um bloquinho de 30 graus. Beleza, vou fazer. Cada um desses blocos, pessoal. Do 60, do 0 aos 60, dos 60 aos 90 e dos 90 aos 120 graus. Ansel, mas vai ser no mesmo formato, né? O 60 dividido por 0,5, que vai dar, não é? Isso. Esse primeiro aí você já colocou, né? 60, porque ele foi do 0 até o 60, então tem 60 de Isso. deslocamento, dividido pelo tempo. O tempo é meio segundo. Uhum, entendi. Beleza? E aí vai dar esse valor que você colocou aí, né? 120. 120 graus por segundo. Todo mundo entendeu esse primeiro aí, pessoal? Saiu do 0 inicial, chegou no 60, esse primeiro círculo azul aqui, e demorou meio segundo. 60 dividido por meio. Vai dar 120 graus por segundo. E o segundo, pessoal, como é que a gente vai fazer essa fórmula aqui? Hein? Do 60 até o 90 graus. Qual que é a distância que ele percorreu, hein? 30? 30. Ele saiu do 60 para 90, percorreu 30 graus. 90 menos 60. O tempo que ele gastou, 0,6 segundos. Está aqui, ó. 0,6 segundos. Dividindo 30 por 0,6 dá quanto? Vocês colocaram aqui, 50. eu não vi. 50? É isso mesmo, é isso mesmo. 50 graus por segundo. E o terceiro? É o mesmo deslocamento, concorda comigo? Sai do 90, vai até o 120. Ele andou 30 graus, igual o Iri colocou aí, ó. 30 graus dividido por 0,7. O Iri até já colocou a resposta aí. Deixa eu voltar aqui, porque eu não sei de qual não. 42,8. Vou colocar aqui, ó. Graus por segundo. Tá aqui o tempo Professor, e o deslocamento. Oi. aí a gente pode, se eu pedir no caso para transformar em radiano, eu posso transformar antes de fazer a conta ou depois também com o resultado, né? Tanto faz, vai dar a mesma coisa. Ou você transforma antes de fazer a conta, ou você pega o resultado e divide por 57,3, vai dar no mesmo. Beleza. Tá? É isso que vocês vão fazer para me entregar, tá?
vão pegar esses valores que a gente encontrou aqui em graus por segundo e me dar em radianos por segundo. Fazer essa transformação. Beleza? E aí, pessoal, deu para entender? Não deu para entender? Explica de novo, não tem problema. A gente está aqui para Agora deu. exercitar. Valeu, Matheus. Está aqui para exercitar. Isso aqui, se você exercitar, ele fica fácil. Às vezes demora um pouquinho na hora de exercitar, né? É só encontrar os valores, entender. Talvez na hora que eu fiz a figura ficou mais fácil para vocês entenderem. Isso faz parte do o radiano. Você tem que pensar o seguinte, Carol. 1 radiano é igual a 57,3 graus. Pensa nessa relação aí. Isso eu vou deixar para vocês entenderem, tá, Will? 1 radiano é igual a 57,3 graus. Deixa para vocês quebrarem um pouco a cabeça nisso aí, que faz parte desses entendimentos aí. A gente matutar um pouco aí. Entendeu, Eric? Beleza, cara? Valeu. Ó, Anselmo, Oi, Gisele, diga. essa é a primeira relação da velocidade instantânea, que deu 120 graus por segundo, em radiano vai dar 2,0? Vai dar 2,09. Isso, tá Isso beleza. mesmo. Show. Então já deu para entender. Muito bem, agora a gente vai pegar essas velocidades e vamos calcular as acelerações. A gente já sabe a velocidade, está aqui, ó. Está escrito aqui. Vamos pegar as velocidades e encontrar a aceleração. Qual que é a fórmula da aceleração? A aceleração, a sua representação é a letra alfa, que é essa letra grega aqui, ó. Aí não é mais A. Na aceleração linear é só a letra A. A aceleração angular é a alfa. O ômega a gente já sabe que ômega é a velocidade. E o tempo a gente sabe que é o t de tempo mesmo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a velocidade pelo tempo. E aí eu quero saber a aceleração angular média e instantânea. Coloquei aqui, mas deu. Faltou o Ezinho de novo aqui. Vou colocar de novo. Primeiro, a aceleração angular média e segundo, a aceleração angular instantânea. Então, vamos colocar aqui do lado as acelerações. Tudo que eu preciso para fazer o cálculo das acelerações está aqui. Está tudo colocado ali. Então, vou precisar da letra alfa. Vou copiar essa letra alfa aqui para ficar mais bonitinho. Aí. Tem que colocar colorida, né? Aí, coloriu. Muito bem. Vou diminuir essa letra aqui, que está ficando muito grande. Cadê a letra aqui? Ficou grande assim mesmo, vai ficar grande assim mesmo. Não problema não. Acelerações alfa igual a velocidade dividida pelo tempo. Vou fazer o cálculo para vocês aqui, para vocês me ajudarem, da aceleração média de todo o percurso. Qual que é o valor que eu preciso para fazer o cálculo da aceleração média aqui, hein, pessoal? Velocidade dividido pelo tempo. Isso. Velocidade média eu já sei, está aqui, ó. Do meu lado aqui. A velocidade média é 66,6 graus por segundo. Primeiro que a gente fez o total. 66,6 dividido pelo tempo. O tempo, eu sei que o tempo total é 1,8 segundos. E aí eu vou saber quanto que vai ser minha aceleração média. Vou diminuir essa letra aqui para caber no negócio. Vamos aumentar aqui. Oi. E aí, quanto que dá? 66 dividido por 1,8. 37. 37. Nesse caso aqui, é graus por segundo ao quadrado. O que é graus do segundo ao quadrado? Porque é 66 graus por segundo dividido por segundo. Então tem segundo aqui e tem segundo aqui. Tanto no numerador quanto no denominador tem segundo. Então fica segundo ao quadrado.
Então, 37 graus por segundo ao quadrado é o valor da aceleração média. Tudo. Lembrar o cálculo da aceleração. Se você não entendeu, escuta aí que eu vou repetir o cálculo da aceleração. A aceleração é representado pela letra alfa. Só uma representação. A velocidade é representado pela letra ômega, que é essa letrinha aqui. E o tempo representado pela letra t. Então, o cálculo é aceleração é igual velocidade dividida pelo tempo. A velocidade média da flexão de quadril da nossa praticante aqui a gente já achou. Está aqui, ó, 66,6 graus por segundo, velocidade média. Se eu sei que a velocidade média é essa, e eu sei que o tempo que ela gastou total foi de 1,8 segundos, é só dividir 66,6 por 1,8, eu vou achar o valor de 37 graus por segundo ao quadrado. É o valor da conta que eu vou encontrar aqui. Aí a minha pergunta para vocês me entregarem é: qual que é a velocidade, a aceleração instantânea? Do 0 aos 60, qual que é a aceleração? Dos 60 aos 90 graus, qual é a aceleração? Dos 90 aos 120 graus, qual é a aceleração? Essa pergunta eu quero que vocês me respondam. Coloque aí no material de vocês, no seu caderno, no seu Word, não sei onde você está fazendo isso daí. Desde que você me entregue depois, pode fazer em qualquer lugar aí para poder me enviar. Eu vou criar Marcelo, uma atividade. Oi, pode falar. é para te enviar pela plataforma ou por e-mail? Isso. Eu vou criar uma atividade no Classroom especificamente para vocês me mandarem isso, tá? Não criei Ah, ainda não. tá. Para te Vou enviar criar, hoje ainda, né? vou criar agora daqui a pouquinho. Depois que acabar a aula eu já crio. Mas não precisa me mandar até hoje, não. Pode mandar até amanhã. O de hoje, vocês precisam me mandar, é aquela que eu mandei semana passada. Essa tem que ser até hoje. Ah, não, beleza. Mas a de hoje é rapidinho. Vocês podem acabar agora aí. Eu estou dando esse tempo da aula justamente para vocês fazerem, exercitar isso daí. Para a gente fazer junto. E aí já vou tirando dúvida aqui ao vivo e a cores. Alguém quer que eu repito a fórmula, pessoal? A conta que a gente fez? Deu para entender? Oi, Brenda. Você quer que eu repita tudo? Desde a velocidade ou da velocidade você conseguiu entender? Que ela tinha me perguntado da velocidade. Você entendeu a velocidade ou não? Se você não entendeu, pode falar. Não tem problema não. Nada de nada? Beleza. Então vamos ajudar a Brenda aqui, pessoal. Vamos começar do começo. Vou começar lá da flexão de quadril. Vou voltar lá naquele vídeo do YouTube que a gente viu no começo, lá da flexão de quadril. Cadê o vídeo que eu tinha achado da menina fazendo aqui? Então vamos lá. A pessoa está aqui, ó, fazendo esse exercício aqui, por exemplo. Olha lá. Flexão do quadril. A perna dela sobe, desce. Aí o Luan vai explicar o exercício lá. Então vou até pegar esse exemplo aqui, vou tirar um print desta tela, para a gente usar aqui. Vou abrir um outro. Aqui eu tenho os 90 graus. Vamos achar agora lá a flexão de 120 graus. Dá por aqui, mais ou menos por aqui. Cortei. Tá aí. Os dois movimentos juntinhos. Então aqui eu tenho. Vou considerar isso aqui como um 0 grau, mas na verdade não está bem zero, não dá para perceber que está mais que zero no começo. E aqui como 120.
E é quadril, tá, gente? O joelho dela está flexionado aqui em outro grau, tá? Lembra de referencial, né? Eu vou pegar o ângulo do joelho, eu teria que fazer isso daqui, ó. Olha lá o ângulo do joelho. O ângulo do joelho estaria aqui, ó. Isso aqui é um ângulo. Mas o que eu estou querendo saber é o do quadril. E o quadril tem que pegar a referência da coluna e do quadril. E aqui eu consigo ver essa angulação aqui de 120 graus que ela está fazendo. Puxar aqui um pouquinho para cima. Puxar aqui, ó. Aí, ó. Aí eu consigo ver que tem 120 graus aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu acabei de formar. Dá para pegar o movimento, Brenda? Isso mesmo. Que é 120 graus do movimento, eu acho que fica mais fácil para vocês verem também. Ih, rapaz, acho que eu tirei aquilo lá, hein? Vou voltar tudo aqui. E eu fechei aquele lá e não salvei. Ah, eu vou ter que fazer outro aqui então. Carambolas. Devia ter salvo aquela imagem lá, não salvei o pente. Tem que fazer de novo. Mas vamos fazer de novo, a gente faz de novo, não tem problema não. Vou pegar de novo aquela imagem da flexão do quadril, tava bonitinho. Usei essa imagem dessa moça aqui. Tá ela aqui, legal. Vamos mexer, vamos fazer foto aqui, Photoshop. 120 graus eu tinha feito aqui, tinha marcado o 90 graus de vermelho. Opa. Feito de novo. 0. 120. Vou marcar de vermelho agora para fazer os 90. E os 60. Vai dar mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui. E aí eu tinha falado que ela fez esse movimento aqui, né? Vou voltar de azul, vou colocar de azul. Eita, ficou feio. Aí, ó, a perna dela foi até lá. E tinha denotado que até aqui era 5 segundos. Daqui para cá 6 segundos. Daqui para cá 7 segundos. Tinha demarcado isso aqui como uma linha inicial, né? Ele acabou aqui. Né? Final, ponto final. E aqui ponto inicial. Esse valor aqui de vermelhinho tinha marcado como 90 graus. Mudei a letra aqui, mudou o negócio. E 60 graus. É para entender o movimento, Breno? Se você não entender o movimento, nada das outras coisas vai fazer sentido. Todo mundo entendeu o movimento que aconteceu? A pessoa saiu com a perna dela daqui. Beleza, a Amanda entendeu. Matheus também. Brena, você entendeu, Brena? O movimento que a moça fez? Você entendeu o movimento. Aí a pergunta que eu fiz depois. Beleza. Velocidade. Primeiro, velocidade, né? Então, velocidade é o que a gente delimitou lá. Velocidade é igual a distância dividida pelo tempo. Vou colocar aqui em letras que não estão iguaizinhas lá, porque aqui não tem, no meu teclado não tem aquela letra lá. Então, para saber isso, eu preciso saber a distância e o tempo. A distância eu já sei, 120 graus. Todo mundo concorda? É a distância total que aquela mulher percorreu, o membro inferior dela percorreu até chegar naquela angulação. E o tempo é o tempo total. Como é que eu sei o tempo total? Eu somo os valores do tempo. Então, eu somo 0,5 mais 0,6 mais 0,7. É o tempo que ela gastou todo para chegar até lá no final.
E esse tempo todo, né, 0,5 mais 0,6 mais 0,7 é igual a 1,8. Beleza? Tá acompanhando aí? Sim. E aí a gente achou lá que 120 dividido por 1,8 é 66,6. Aí é com matemática mesmo. Calculadora, anota aí. 120 dividido por 6,6 dá 120 dividido por 1,8 é igual a 66 graus por segundo. Isso é a velocidade média. Aí minha segunda pergunta é, do 0 aos 60 graus, qual que é a velocidade do 0 aos 60 graus? Só isso. Então tem que olhar só para cá, ó. Só essa primeira parte aqui, ó. Então, eu sei que o deslocamento, vou colocar aqui uma setinha. Eu sei que o deslocamento é 60 graus, porque é do 0 até os 60. E o tempo que a pessoa gastou foi meio segundo. Tá aqui, ó. Esse meio aqui é tempo. 60 dividido por meio. E a gente achou que 60 dividido por 0,5 é 120 120. graus por segundo. Acompanhou aí, pessoal? Alguém tem dúvida até esse ponto aqui? Se tiver, pode falar, não tem problema não. A gente está aqui justamente para exercitar isso juntos. Beleza? A segunda pergunta foi dos 60 até os 90 graus. Qual que foi a velocidade? Então tem que saber o deslocamento, né? Se ela saiu dos 60 e chegou nos 90, a perna dela percorreu 30 graus. Dos 60 até os 90. Então, se é 30 graus que ela percorreu, dos 60 até os 90, eu divido pelo tempo que ela gastou. Já coloquei aqui, o tempo que ela gastou é 0,6 segundos, dos 60 até os 90. 30 dividido por 0,6, a gente achou 50, né? 50 graus por segundo. Até aí, tranquilo? Ou não? Tranquilo. Beleza. O pessoal que não estava entendendo aí, tá beleza? Tá acompanhando? Pegou aí, Breno? Vou pegar no seu pé que você falou que não estava entendendo. Então, estou explicando para você entender. Lincoln entendeu, Brenda, beleza. Vamos lá. Próximo. 90 a 120 graus. Qual que é o deslocamento? Ele saiu dos 90 e foi até 120. Percorreu mais 30 graus. E o tempo que ele gastou? Aí ele gastou 0,7 segundos. Está aqui, ó, representado aqui na figura. 30 dividido por 0,7. Me lembra aí que eu já não sei de qual. 42, né? 42,8, é isso? 42. Isso. É isso. E aí eu achei todas as velocidades. Tanto a velocidade média, que é todo o percurso, quanto as velocidades instantâneas. Do 0 aos 60, do 60 aos 90, do 90 aos 120. Então essas são as medidas de velocidade. Com as medidas de velocidade, eu vou obter as medidas de aceleração. Então eu pego aqui, coloco o meu azinho de aceleração, já sei que a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo, e vejo lá, qual que foi a aceleração média. É só saber qual que foi a velocidade média. Está aqui a velocidade média, né? 66,6, a velocidade média. 66,6 é a velocidade média dividido pelo tempo total. Qual foi o tempo total? O tempo total foi 1,8, o tempo que ela gastou lá do 0 até os 120 graus. Se eu sei que a aceleração
é a velocidade dividido pelo tempo. Eu pego esse valor de 66,6, divido por 1,8 e encontro 37, que a gente viu, né? 37 graus por segundo ao quadrado, que é o valor numérico da aceleração. Isso é aceleração média. Como é que eu sei que é média? Porque eu peguei a velocidade média, 66,6, e dividi pelo tempo total, 1,8. Beleza, pessoal? Lembrando também que isso vai ficar gravado, né? Você pode ver quantas vezes você quiser, rever eu falando de novo, fazendo desenho. Você pode brincar de fazer desenho também no papel, que é legal. E a gente vai conversando. Lembrando que você tem que me enviar, vou colocar a atividade no Classroom, para vocês me entregarem os valores de aceleração. Vai ficar gravado. Todas as aulas, tá, Thiagão? Todas as aulas ficam gravadas. Já coloquei, já mandei para vocês a aula de ontem. Vou mandar a aula de hoje também. Todas elas ficam gravadas sempre. A não ser que esteja um problema muito grande. Marcelo, Quem tá mandando aí, você Carol? vai querer em radiano Isso. só a velocidade ou a aceleração também? A velocidade e a aceleração. As duas. Ok. É rapidinho. Depois que você fez uma, a outra fica fácil. Aí, essa semana, eu deixo vocês com essa atividade para me entregar. Essa vocês podem me entregar até amanhã. Lembrando que quem não fez a atividade do Bolt lá do Gatling, ela é até hoje. Está lá no Classroom, tá? Vai lá, me manda lá. E essa atividade que eu estou propondo agora, vocês podem mandar até amanhã. Essa é mais simples, mais rapidinho. E aí, semana que vem, a gente continua falando sobre esses contos, esses cálculos, em outras aplicações, né? A gente usa isso daqui para mais atividades. Fechando aqui. Pode ser feito no caderno, sem problema. Pode fazer aquilo que eu falei. Faz no caderno, tira uma foto e aquele aplicativo que eu falei do Khan Scanner, ele fica mais legível, porque ele faz um filtro na foto que você fez. Mas se você tirou a foto, ficou bonitinho, você pode mandar a foto também. Não tem problema nenhum, não. Beleza? Desde que esteja legível. Eu preciso conseguir ler. Anselmo, só uma duvidazinha aqui. Diga. Esse resultado que você quer da aceleração vai ser, por exemplo, 37 segundos ao quadrado, né? Isso. E 37. os outros da mesma forma, né? Todos da mesma forma. Então, como que eu vou ter radiano de segundos? Você vai precisar, o radiano tem a ver com os graus. Segundos não mexe. Você não precisa mexer no segundo. Então, você só quer graus da velocidade, então. Eu quero graus por segundo e radianos por segundo. As duas medidas. Entendeu? Não. Como é que você transforma um radiano? Um radiano é igual a 57,3 graus, beleza? Até aí, ok? Um radiano, 57,3 graus. Beleza. Você não precisa fazer nada com segundos, Carol. O segundo você não precisa transformar. Você só transforma o valor em graus. O segundo vai ficar do jeito que estava antes. Você pega o grau e transforma ele em radiano. E o valor vai continuar radianos por segundo. O segundo não precisa mexer. Tá? Só os valores em graus. Esse é o desafio de vocês para amanhã. Diga, Gisele. O resultado em radianos da velocidade instantânea é dado em radianos por segundo, né? Exatamente. Velocidade radianos por segundo. Tá. Aí, o resultado da aceleração instantânea é graus por segundo ao quadrado, certo? Isso. Quando é em graus, é graus por segundo ao quadrado. Quando for em radianos, radianos por segundo ao quadrado. Aí eu vou transformar esse número que deu, esse graus, né, que deu o resultado da velocidade instantânea, eu vou transformar em radiano e esse resultado vai ser o número radiano por segundo também? Radiano por segundo também.
Na velocidade radianos por segundo, na aceleração radianos por segundo ao quadrado. Ótimo, muito obrigada. Beleza. Anselmo, Diga, Matheus. aí no caso da aceleração, então vai ser, vou pegar de 0 a 60, seria o 120 dividido por 0,5, Isso. Exatamente. depois só passar para radiano. Isso. Show. Obrigado. É sim, vocês vão conseguir, pessoal. Desafio lançado aí, mas vocês vão conseguir. Eu sempre vou lançar uns desafios assim, mas depois eu vou dar as respostas. Mas eu quero também que vocês se esforcem, se exercitem para poder conseguir Ô, fazer tudo Ansel, aí. Oi, Carol. como que eu vou fazer o cálculo da velocidade instantânea, que eu não peguei aqui? Velocidade, você pega o grau e transforma em radiano. Ah, esse é o valor da velocidade instantânea. Isso. Ah, A então tá. instantânea é de 0 a 60, 60 a 90, 90 a 120. Entendeu? Tudo Entendi. isso são velocidades instantâneas. E a velocidade média é tudo. Todo Aí eu vou percurso colocar por segundos, radiando por segundos. radiano por segundo. Obrigada. Depois a mãe coloca mais. Isso aí, Arthur. Radianos por segundo. Isso mesmo. Marcel, Pois é. a primeira pergunta que você fez, que eu fiquei meio um pouco perdida aí, você quer saber só o valor Em radianos. A primeira de todos do deslocamento em é só radiano? em radiano. É só radiano. Ah, tá, Não que vai precisa dar ser em segundo. 2,09 radiano por segundo? Isso. Ah, Aí é tá. só radiano. Eu fiquei um pouco perdida nessa primeira. Demorei muito Beleza. lá. Obrigada. Essa primeira aí é só radiano, que é só grau, né? 57 graus. Aí você vai fazer só o valor. Sem problema, tá, Carol? Deixa o Arthur falar aí, para participar, que ele tá ficando esperto já, vai ficar mais inteligente que a gente tudo junto. Beleza, pessoal? Então deixa aí o desafio para vocês. Semana que vem a gente se encontra ao vivo e a cores. Qualquer dúvida vocês podem me mandar no WhatsApp, ou mandar no grupo lá, que a gente vai conversar. Um grande abraço para todos vocês. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Uma boa semana, boas aulas para vocês aí. E até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.